Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Jordan. Klinger. Carolina. O episódio de hoje vai ser uma regravação, uma atualização. A gente tem que levar em atual contexto que a gente está hoje, março de 2024, no nosso Brasilzão, a gente está com um grande aumento dos casos de dengue. Aumento em vários locais onde antes não existia uma prevalência muito grande, começou a surgir ou aumentar, e por isso a gente, junto também com temas novos como a vacina que está agora incorporada no SUS, a gente decidiu trazer algumas dicas sobre dengue e também conversar um pouquinho sobre a vacina. Lembrando que a gente já gravou um episódio anteriormente sobre dengue, então se você quer só ter uma visão geral sem grandes mudanças ou atualizações, a gente tem esse episódio prévio que vocês podem escutar. Mas bora lá rediscutir dengue aqui. O episódio passado ele continua atual, né? Porque em relação ao manejo da dengue não tem grandes novidades, a gente já conhece a doença há muito tempo, não existe um antiviral novo aí que veio para tratar, então basicamente é o tratamento de suporte. Então quem tiver interesse em saber essa parte, procure esse episódio. E o que a gente quer falar é que tá tendo tanta dengue que não tem como a gente ignorar, né? A gente é um podcast de infectologia, então a gente tem que falar um pouquinho aí sobre talvez os principais erros que a gente vê na prática clínica, coisas que são até um pouco batidas, mas que a gente continua vendo, e falar um pouco sobre as vacinas, que é um tema aí mais quente. Exato. Para quem não escutou o episódio número 37, a primeira vez que a gente gravou, e a gente está fazendo aí essa atualização agora. A dengue, ela é uma doença causada por um vírus que vai ter 5 sorotipos, né? O sorotipo 1, 2, 3, 4 e 5, só que mais prevalentes, né? São só os primeiros 4, né? O sorotipo 5 ainda está restrito em alguns locais do mundo, e a gente vê, né, com frequência esses sorotipos circulando aqui no Brasil. Mas de erros, né? O que a gente pode começar a falar, Jordan? Um erro muito comum em relação à dúvida diagnóstica, né? Então, assim, dentro de um cenário aí de prevalência, quando a gente está numa situação de epidemia, você consegue fechar o diagnóstico, nos casos leves, apenas um diagnóstico clínico epidemiológico, né? Nos casos graves e em situações fora dessa situação epidêmica, você tem que solicitar um exame específico. Mas ainda existe uma certa dúvida em qual exame solicitar. O que a gente mais tem disponível aí na prática clínica, principalmente na fase aguda da doença, até ali o 5º dia, é o antígeno NS1, que você identifica ali a presença do vírus na fase mais aguda da infecção. E o que a gente vê muito é gente pedindo sorologia, né? A gente sabe que o IgM vai começar a positivar aí no final da primeira semana, e aí é comum, às vezes, a gente ver alguns falsos negativos, né? Que acaba atrapalhando a gente na condução da doença. Exato. E complementando o que você está falando, Jordan, lembrar que quando a gente está diante de uma epidemia, a gente vai priorizar os exames diagnósticos daqueles grupos, os grupos C e D, né? Que são grupos que têm sinais de alarme, né, sinais de deterioração clínica, para a gente fazer o diagnóstico. Aqueles grupos, os grupos A e B, eles vão ser restritos, aí a gente pode fazer esse diagnóstico clínico laboratorial. Muito mais importante nesse momento da epidemia do que a gente ir atrás do diagnóstico, né, sorológico, né, da confirmação ou do antígeno, é a gente fazer o hemograma naqueles pacientes que há indicação, né? Então, a gente vê durante aí em várias cidades uma inversão, né? Todo mundo preocupado em realizar o diagnóstico, e o hemograma do grupo B, do grupo C, ele fica sendo um pouco negligenciado. Então, não tem tanta essa necessidade. Se você tem um paciente com uma síndrome febril, e essa síndrome febril, a gente está tendo, né, o aumento dos casos de dengue, eu tenho um valor muito grande de que essa síndrome febril provavelmente vai ser uma dengue. Em outras palavras, se você está num lugar que tem muita dengue e o paciente está com febre e sintomas de dengue, é dengue. Agora, se você está numa dúvida diagnóstica, você quer fazer o diagnóstico num primeiro momento, lembrar que nos primeiros 5 dias é o NS1, que é uma proteína que, quando você vai ter muita viremia, você vai conseguir pegar essa proteína. Então, você vai fisgar um pedaço da dengue que está circulando ali em você, e esse teste vai ficar positivo. Hoje, uma dica que fica é que, dependendo de onde você estiver, já existem alguns métodos que são testes rápidos, que você pode até comprar em farmácia,
que você pode fazer esse teste, que fica pronto ali na mesma hora, e se vem positivo, ele fala muito a favor do diagnóstico. O negativo não descarta, mas um positivo fala muito a favor. Sorologia, que é muito comum, né, que no Jordão falou, a gente vê, chega lá, por exemplo, o paciente internou, o pessoal já pede IgM, IgG, isso vai começar a ficar positivo depois do 7º dia, talvez a partir do 5º. Então, se é nessa fase da doença que o paciente está antes dos 5 dias, não vamos perder tempo pedindo sorologia. Exato. E como todo teste, igual o William falou, todo teste imunocromatográfico, ele é mais ou menos assim, né? O teste imunocromatográfico, né, de detecção de antígeno, ele vai ter uma sensibilidade um pouco ruim, né, quando comparado a outras metodologias aí que a gente pode classificar como um padrão ouro, mas a especificidade de um teste rápido de antígeno positivo, ela te garante que aquilo é realmente a doença que a gente está falando. Então, é importante a gente ter a disponibilidade desses testes. E como confirmatório, nos locais onde é possível, ainda existe o RT-PCR também, que a gente pode abrir mão, né? Que também é uma metodologia mais sensível, mais específica, que vai estar em busca aí da amplificação do material genético do vírus, para a gente poder fazer o diagnóstico. Então, caso vocês tenham aí acesso a esse tipo de exame, é uma possibilidade também a gente poder pedir o RT-PCR. Beleza. Algum outro erro aí que a gente vê bastante na prática clínica, que é normal, é você ter citopenia diante da dengue, né? Eu tenho alguns amigos hematologistas que ficam bem bravos nessa época do ano, porque a todo momento são chamados aí para avaliar, será que precisa de um mielograma? É normal o paciente ter uma leucopenia, ter plaquetopenia, ter linfopenia, às vezes tem linfocitose atípica também, né? A gente vai falar em um outro episódio aí sobre mononucleose. Linfócito atípico não aparece só em mononucleose, aparece também no quadro de dengue. E neutropenia é relativamente comum você ter neutrófilos abaixo de 1.000, principalmente naqueles casos ali que precisam de internação. E é muito comum a gente chegar, pedem interconsulta para infectologia e o paciente está com cefepime, está com tazocin, sendo encarado como se fosse uma neutropenia febril de um paciente oncológico, um oncohematológico. Então, são cenários clínicos completamente diferentes. Às vezes é normal às vezes pode acontecer de ter neutrófilo abaixo de 500. Já vi também gente recebendo granuloquine com cefepime, então não tem indicação nesse cenário de fazer estimulador de colônia, né? E também não tem indicação de fazer antibiótico, porque o cenário é completamente diferente. Uma dica aí que existe é o PCR, né? É muito raro o paciente ter o PCR, proteína C reativa, aqui elevado frente a um cenário de dengue. Lógico, a gente está falando que o paciente já tem o diagnóstico, a gente não vai ter essa dúvida. Mas um PCR baixo, um paciente com neutropenia, com febre, você pode ficar tranquilo que isso tudo é da dengue e é vírus. Ou seja, resumindo em uma frase, hoje, 2024, verão no Brasil, neutropenia febril, uma das primeiras hipóteses tem que ser dengue. Exato. É que assim, existe a síndrome da neutropenia febril, que é uma coisa, e Exato. Tem pacientes que têm neutropenia e febre e não é neutropenia febril. Então, quando a gente fala de neutropenia febril, a gente vai ler, é o paciente que recebeu quimioterapia, fez um transplante de medula, vai ter um nadir, que a gente sabe que depois eventualmente recupera. Isso vem associado com mucosite, aumento de translocação bacteriana, aumento de risco de infecção. Então, a neutropenia breve, transitória, sem mucosite associada, não existe esse risco aí tão elevado de o paciente ter uma translocação e uma infecção bacteriana. Então, você está fazendo iatrogenia com o seu paciente é muito grande. Até falando um pouco sobre diagnóstico, que a gente estava falando da última vez, teve um caso também que eu acompanhei, uma paciente idosa, internou com uma febre de origem indeterminada, veio lá, fez aquela urocultura que cresceu a cândida, deram fluconazol para a vozinha, daí começaram, mantinha a febre, tinham feito sorologia no início do quadro, estava negativo a sorologia para dengue, deram ceftriaxona, não parava a febre, deram tazocin, né? A gente repetiu a sorologia para dengue depois de uma semana, viu que era dengue, suspendeu tudo, a velhinha ficou com Clostridium, aí começou toda uma cascata de iatrogenia. Então, vamos pegar a mão, leve aí nos antibióticos nos pacientes com dengue. Outra dica que entra exatamente nisso que você falou também é começar num primeiro momento quando o paciente chegou. Você está com a dúvida diagnóstica ou está desconfiando de dengue, mas quer mais substratos para você pensar em dengue, é você sair procurando pegadas do vírus. Entra nisso que você falou, linfócitos atípicos, mas também você pode ter aumento de transaminases. Então, você tem um paciente com um aumento leve de transaminases, então um paciente lá onde o basal vai ser 30, 35, ele está com 300, 200...
Você olha no hemograma do paciente e tem linfócitos atípicos, uma porcentagem de linfócitos atípicos, é uma coisa que passa muito despercebido, que nem o Jordan falou, e também fala muito a favor de um diagnóstico viral, que ajuda bastante. Outra dica também é que a gente esquece, às vezes, de examinar o paciente e de fazer aquele exame físico bem feito. É muito comum naquela fase inicial da doença o paciente fazer um rash. Então, você vai lá, você faz uma digitopressão, tá, o vermelhinho fica branquinho, e o paciente, nossa, nem tinha reparado que tava vermelhinho assim. Que é diferente da petequia, que vai surgir geralmente um pouquinho mais para frente quando o paciente está plaquetopênico. Então, essas são algumas dicas para ficar de olho para ajudar a fazer o diagnóstico. Acho que entrando junto com o que o Jordan falou da questão da leucopenia e não ter essa indicação de granuloquínia, a mesma coisa vale para as plaquetas, né? Que isso é uma coisa que a gente vê também, né? O paciente bem plaquetopênico, mas às vezes ele sem nenhuma manifestação de sangramento, que aí você também não teria, né? Já tem vários estudos mostrando que não tem esse benefício de transfusão de plaquetas profiláticas, né? Algumas sociedades recomendam transfundir quando a plaqueta está abaixo de 10 mil, mas de forma geral, o que a maioria recomenda é que só se transfunda se você tiver vigência de sangramento mesmo, né? Não fazer essa transfusão profilática. E isso corrobora ainda mais também para outra iatrogenia comum, que é o excesso de fluido, né? A gente tem isso muito na nossa mente. Tem que hidratar, analgesia e hidratar, analgesia e hidratar. E nisso acaba entrando muito fluido, e já tem vários estudos mostrando que esse excesso de fluido, né, leva ao extravasamento e isso vai deteriorando o paciente, né? Porque você vai extravasar para o espaço pleural, e aí vai levar a insuficiência respiratória, e a cascata de iatrogenia isso aumenta a mortalidade, né? Então a gente tem que objetivar, obviamente, a euvolemia nesses pacientes. E começar aí a transfundir um monte de plaqueta atrás de plaqueta, isso contribui para esse excesso de fluido também. É outra coisa que tem que ficar atento. E uma coisa que eu percebo também, Carol, é que às vezes as pessoas esquecem de olhar o hematócrito e olham só para a plaqueta, né? Consideram que a plaqueta é algo muito mais como um fator de risco do que ver que o paciente está hemoconcentrado. Então, às vezes o paciente está lá com náusea interna só porque não está conseguindo beber água. Você esquece também, às vezes, de hidratar o paciente com a diurese super escura. Você não quantifica a diurese do paciente e está desidratado, com hematócrito elevado, que é um dos sinais, um dos critérios de gravidade, e a pessoa fica bitolada lá com aquela plaqueta de 90 mil, 80 mil, achando que a qualquer momento vai sangrar, enfim. Realmente isso acontece, né, Jordan? O marcador do hemograma, que é o mais utilizado, ele é o hematócrito, né? A gente precisa ver se esse paciente está hemoconcentrando ou hemodiluindo, né? A plaqueta, ela tem sua importância, né? E vai mudar de acordo com o protocolo que a gente vai utilizar, né? Então, aqui no Brasil, o nosso protocolo, o exame, o hemograma, é para a gente verificar o aumento ou a diminuição do hematócrito, para a gente classificar esse paciente como grupo C ou retornar esse paciente para o grupo A. Exato, existem algumas divergências, algumas sociedades que colocam a plaquetopenia também como um critério de internação, né? Estava até revendo no UpToDate, na China eles indicam abaixo de 100 mil, em Singapura abaixo de 50 mil, então tem um pouco de dúvida em relação a esse ponto de corte. Quando a gente vai ler o guideline brasileiro, o que eles colocam em relação à plaquetopenia para pacientes com dupla antiagregação plaquetária, que tem a tomar S-clopidogrel. Entre 30 e 50 mil, eles orientam internar o paciente para fazer vigilância diária de plaqueta, e se tiver acima de 50 mil, eles orientam vigilância diária, mas não precisa necessariamente ser no regime de internação hospitalar. Então, a gente vê que a gente tem um limiar um pouco mais tolerável do que a gente vê na prática clínica, né? Na prática clínica, 90 mil, o pessoal já fica super ansioso, achando que a pessoa vai sangrar a qualquer momento. Lembrando que essas plaquetas geralmente são plaquetas funcionais, etc. Então, a gente tem esse risco, mas não é tão elevado quanto que a gente imagina. Eu imagino que é assim que acontece. Acho que mais que se apegar a um valor absoluto, que vai variar de guideline para guideline, é você ver o paciente como um todo, Perfeito. como está evoluindo ao longo do tempo, né? A plaqueta está caindo, o hematócrito ascendendo, o paciente com sinal de extravasamento de líquido. Esse é um paciente que sim, a plaquetopenia pode estar significando que o paciente está complicando. Inclusive porque isso é a história natural da doença, né? No guideline do Ministério da Saúde, ele até tem um quadrinho que ele coloca que ele vai demonstrar isso. Hematócrito subindo, plaqueta descendo, é o momento que o paciente está indo com gravidade, pode evoluir com sangramento. Então, para a gente entender e ver até o nosso paciente acompanhando ele, vai ser a história natural da doença, e para isso a gente tem que ir tratando ele, cuidando desses detalhes.
Exato, mas não vai ser por conta que um paciente tem uma plaqueta de 110 mil num dia e no outro tá 90 ou 100, que ele tá piorando, que isso é um critério de gravidade, que ele O Cleaser, ele tá contra as plaquetas. Ele não... Mas Não, é isso. é Não, o porque- paciente que tá com plaqueta de 90 mil e essa plaqueta tá em ascensão, ele tá melhor, tá febril, tá evoluindo super bem, os exames bons. Talvez esse seja um paciente que tá com menos de 100 mil, mas é um paciente que dê pra dar alta e ter um retorno precoce com um hemograma novo, ok. Acho que eu entendo o Klinger, porque é muito comum na prática clínica, assim, você tá com plaqueta baixa, 99 mil. Por exemplo, um adolescente que eu encontrei um paciente esses dias. Um adolescente, 90 mil plaquetas, o pai, vamos repor plaqueta. Não, calma, não é assim. Exatamente. Isso, e aí, o período maior, mais grave da dengue é justamente essas 48 horas após a defervescência, né? Então, isso é um outro ponto importante para a gente poder falar, porque é justamente a gente precisa analisar em qual momento da doença que meu paciente está para eu poder pensar se eu vou valorizar ou não. Você pode ter ainda essa plaqueta residual aí. A gente tem que lembrar também que a liberação pela medula, ela acontece não... a gente está tirando uma foto daquele momento que a gente coletou o exame, então tem vários fatores, igual a Carol falou. Se o paciente, quantos dias de sintomas, se está tendo febre ou não, se ele está tendo aumento de hematócrito ou não. Então, a avaliação global mesmo, não se apegar a um único valor específico da plaqueta em si. E o mais importante, né, que a gente deve frisar é a questão do hematócrito. Né? Uma coisa que é bem comum de alteração de exame é transaminases também, e as pessoas ficam com muito medo também, achando que o paciente vai fulminar a qualquer momento. É extremamente raro, assim, eu nunca vi uma hepatite fulminante por dengue, né, eventualmente pode acontecer. Tem alguns casos mais raros, né, que a gente viu, a gente está acompanhando junto lá com o I, né, o paciente com síndrome hemofagocítica, mas aí vai sendo a exceção da exceção, mas... Não ficar bitolado também com transaminase, que às vezes demora para se normalizar. Eu já vi paciente ficando internado porque estava com o TGO-TGP lá de 200, o gama-GT alterado. E não, relaxa que isso vai se normalizar com o tempo. Às vezes demora algumas semanas para voltar ao valor de base. Eu vou aproveitar da outra dica aqui, porque a gente tem muito essa coisa da febre, dor de cabeça. Lembrar que dengue também pode dar dor abdominal e diarreia. E você vai fazer uma tomografia e pode vir colilitise e a litiásica. Então, por exemplo, a gente... e também hepatosplenomegalia, né? Uhum. Então, assim, como se fosse uma reação inflamatória do organismo, né? Que ele vai corresponder, lembrar que a doença viral é uma doença sistêmica, e você vai ter esse foco, digamos assim, abdominal. Exatamente. Então, vamos aproveitar, William, e a gente revisar a diferença, né, dos sinais de alarme e os sinais de gravidade. Perfeito. Quando a gente está diante de uma dengue, essa dengue a gente precisa procurar esses sinais de alarme e os sinais de gravidade, tá? Os sinais de alarme, eles vão ser basicamente derivados aí do extravasamento plasmático mais a existência de alguma disfunção orgânica. Então, sinais de alarme, né? Aumento de hematócrito, a hipotensão postural, a dor abdominal muito intensa, o pulso filiforme, o paciente com algum derrame cavitário, como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, a dor abdominal contínua, a palpação, os vômitos persistentes, uma hepatomegalia que seja maior que 2 centímetros, paciente com letargia e irritabilidade e a presença do sangramento de mucosa. Durante essa anamnese, a gente precisa investigar se esse paciente ele tem sangramento na hora de escovar o dente, se ele está tendo algum epistaxe, se o sangramento, a menstruação, ela foi maior, ela está sendo maior, está com duração maior do que o habitual, para a gente poder classificar se isso vai ser um sinal de alarme ou não. Já o sinal de gravidade, né, já seria esse paciente que chega para a gente com a presença de disfunções orgânicas que a gente já vai ter que atuar imediatamente. Esse paciente vai ter que ir para um leito de UTI. Então, seria uma hipotensão ou uma pressão convergente, né, quando a diferença entre a sistólica e a diastólica é menor que 20 milímetros de mercúrio. O paciente com extremidades mal perfundidas, com tempo de enchimento capilar aumentado, com as extremidades frias. O paciente com outras alterações, paciente que desenvolve uma encefalite, uma hepatite, uma miocardite, e aqueles pacientes com sangramentos volumosos, né, uma hemorragia digestiva alta ou de sistema nervoso central. Esse paciente com sinal de alarme, a gente classificaria ele como sendo do grupo C, e esse paciente
com a disfunção orgânica, né, esse sinal de gravidade, a gente classificaria ele sendo D. Vale lembrar que isso foi uma modificação, isso de sinais de gravidade, sinais de alarme e sinais de dengue, sinais de alarme e dengue grave, uma modificação que ela foi sugerida pelo Ministério, pela OMS em 2009, uma atualização, que eles sugerem abandonar o termo da dengue hemorrágica, mas não é que não exista mais esse termo, tem países que até hoje eles usam essa definição de dengue hemorrágica. Mas a proposta de mudança foi porque, para você definir como dengue hemorrágica, você tinha que ter aqueles 4 critérios de trombocitopenia, sangramento, febre e sinal de extravasamento. E a proposta de mudar é que as pessoas ficavam muito bitoladas em preencher esses 4 critérios, acabavam ignorando outros sinais de alarme, né, e acabava deixando de internar casos graves, né, que passavam despercebidos, né. Foi justamente, a ideia foi ampliar a gama de manifestações da dengue, né, que nem sempre vai se manifestar como dengue hemorrágica, de fato, com sangramento, né. Então, essa foi uma proposta de 2009, né, mas tem gente que critica essa nova nomenclatura, falando que ela é muito ampla, né, que os critérios são muito amplos, que você acaba internando o paciente que às vezes nem teria critério de internação. O valor preditivo dos sinais de alarme, eles variam aí de 12% a 60%, a chance de você, de fato, o paciente com um sinal de alarme evoluir para uma dengue grave. Então tem essa crítica também, né? Tem alguns sinais de alarme que parecem estar mais associados, de fato, à progressão para a dengue grave, como o sinal de extravasamento de plasma. Perfeito isso, Carol. Assim, eu pessoalmente acho melhor atual. Acho melhor a gente abraçar, às vezes, mais do que deixar passar. Mas, enfim, é controverso, né? Eu acho que tem... É que para alguns cenários que a gente está vivendo agora, né? A gente vê que, às vezes, interna desnecessariamente é ruim, porque às vezes não tem leito no hospital. Que realmente está muito, muito cheio. E a tendência, né, é aumentar cada vez mais, a não ser que a gente tenha uma eficácia boa das vacinas. Perfeito. Puxando já aqui para a vacina. Exato. E aí só complementar que, assim, eu acho que essa nomenclatura ela vai falar que não é só a hemorragia que é ruim na dengue, né? E qualquer dengue ela pode ser hemorrágica, né? Desde Perfeito. Que ela tenha essa disfunção orgânica relacionada com o sangramento. Então, qualquer dengue ela pode ser hemorrágica. As pessoas têm um pensamento de que é uma dengue específica, um vírus específico. Não, é a resposta que o corpo vai ter, né, em relação a essas disfunções orgânicas relacionadas ao sangramento. Perfeito. Bom, acho que em relação ao último episódio, uma novidade que ocorreu para agora é porque o Ministério da Saúde, no ano passado, incluiu no SUS uma nova vacina para dengue. A gente já tinha uma vacina antes, que era da Sanofi, mas que, assim, na prática clínica, ela tinha algumas dificuldades para usar, e agora a gente tem a Qdenga, que é uma vacina da Takeda. Exato, né? A vacina que a gente tinha antes era Dengvaxia e da Sanofi, que é francês, eu não sei como que fala, mas tinha alguns problemas. Quais eram os problemas, né? Essa vacina mais antiga, ela precisava de 3 doses, né, com intervalo de 6 meses, e um grande problema para a gente desenvolver a vacina para dengue é que a gente tem 4 sorotipos aí que são mais importantes na prática clínica, e a gente precisa de uma vacina que abarque tudo isso, esses 4 sorotipos, que existe uma proteção equilibrada entre elas, assim. E existe uma outra coisa, um temor com a dengue, que é o efeito ADE, né, que é o efeito do anticorpo poder aumentar, que você produz, poder aumentar a gravidade de uma infecção. Então, às vezes, a vacina pode ser pior, e isso acabou sendo visto principalmente com os pacientes dessa primeira vacina da Dengvaxia, que o que acontecia? Você tinha uma proteção em quem já tinha tido dengue prévia, mas os pacientes que eram virgens de exposição à dengue, você acabava tendo até um risco de dengue mais grave, e a variação, a proteção entre os sorotipos era muito diferente entre elas. Então, isso era um grande problema, tanto é que a indicação para essa vacina mais antiga era apenas para pacientes com confirmação de dengue prévia. Então, um paciente teve dengue, você confirmou por antígeno NS1, ou então fez sorologia, aí sim você poderia vacinar. Já falando aqui também sobre todas as vacinas disponíveis, né? Que a gente tem 2 e uma terceira aí que está no forno, está para sair.
Todas elas são de vírus atenuados, né? Então a gente não vai poder fazer em pacientes imunossuprimidos, em gestantes, então a gente tem esse problema. A gente tem um medo também de poder evoluir com alguma doença visceral secundária à vacina, como a gente vê que pode acontecer na febre amarela, embora seja extremamente raro, isso não é impeditivo para vacinar para febre amarela. E agora surgiu uma vacina mais moderna, que é a Qdenga, né, que ela utiliza o sorotipo 2, mas com algumas modificações. Você acaba tendo proteção teórica aí contra os 4 sorotipos, mas principalmente contra o sorotipo 2, e tem seus prós e contras aí. Você quer falar um pouco sobre ela, Will? Eu até ia falar que, assim, na prática clínica, uma coisa que a gente aprendeu, principalmente quando a gente foi vacinar a galera para Covid, é que, assim, quanto mais doses, mais difícil, né? Uhum. Então, a tendência que vem das vacinas atuais é, inclusive, a diminuir a quantidade de doses, e o que ajudaria bastante a gente. Então, o que eu ia falar na vacina... Então, vamos focar agora na Qdenga, né? Vacina do Takeda, que é a vacina que o Ministério incorporou agora. Eles compraram alguns milhões de doses, mas até para esse momento atual, ela não vai servir para a gente sair desse buraco que a gente está. Então, a primeira coisa que eu queria só fazer um abre parênteses, assim, as medidas de controle ainda são as medidas ambientais para controle de vetor, aquela coisa de água parada. A gente pode até discutir aqui toda a questão sanitária, que é complexa em relação a isso, mas não é vacina que nesse momento vai talvez mudar o jogo, até porque a Qdenga são 2 doses, né? Então, você toma uma dose agora, outra em 3 meses, e só a partir da segunda dose, 3 meses depois da primeira, 2 semanas depois, que você vai começar a ter imunidade. Então, assim, provavelmente quem está tomando vacina agora vai estar começando a ficar protegido ali no começo do inverno. Mas, de uma forma geral, uma vacina que a grande vantagem que tinha em relação à anterior é que você não precisa ter o caso confirmado antes. Então, isso que o Jordan falou, né, que acho que é o grande problema da vacina da dengue, é esse problema do ADE, que você pode ter um caso mais grave. Então, se você vacina, pode ser que o paciente depois tenha dengue, pode ser mais grave. E a vantagem que é essa vacina nova, a gente, a princípio, não tem isso. Exatamente, né? O Ministério da Saúde incorporou essa vacina, né, nesse momento, para os adolescentes de 10 a 14 anos, né, que estão em áreas endêmicas aí selecionadas pelo Ministério, com mais de 100 mil habitantes. Isso se dá devido ao fato de que os adolescentes é um grupo que pode evoluir complicando mais com a dengue. É o grupo que mais internou nos últimos 10 anos, né? Até chama a nossa atenção, assim, paciente jovem, que foi um dos grupos que mais internou. Aqui a gente às vezes fica esperando que vai ser faixas etárias mais velhas, né? Mas não. E também explica o racional porque o Ministério da Saúde fez isso. Foi pontual, né? Porque não vai ter vacina para todo mundo nesse momento. E além disso, William, essa vacina, a gente os dados clínicos que a gente tem com ela tem dados clínicos de eficácia de 4 a 16 anos. Ela tem dados de imunogenicidade até 59 anos, tem dados de segurança também até ali 59 anos, mas dados clínicos mesmo de eficácia entre os 4 e 16 anos. Então, aquele outro grupo de risco que seria um paciente mais idoso, com comorbidades, a gente não tem nem dados de segurança para indicar para indicar para esses pacientes. Então, assim, pensando no universo que a gente tem, já tem dados clínicos de 4 a 16, vacina segura, a gente foca naquele grupo que tem o maior risco de hospitalização e doença grave, que é esse grupo aí de 12 a 14 anos. Já teve gente que me perguntar, eu queria vacinar minha avó, tá tendo muita dengue lá onde ela mora. A gente ainda não tem dados suficientes para vacinar pessoas com mais de 60 anos. Existem algumas instituições na Europa que fazem uma recomendação off-label, mas, assim, atualmente a gente está, assim, se você for tentar comprar vacina no setor privado e para o governo está faltando, então, assim, tem que acabar priorizando para algumas situações mais pontuais nesse momento. Assim, é difícil extrapolar. Exato, e não vai resolver o problema de imediato, né? Assim, não vai ter essa proteção tão de imediato assim. Porém, outros locais, né? Tudo isso precisa continuar com os estudos, né? Então, esses estudos com objetivos primários, né? De avaliar essa resposta em pacientes idosos, eles já estão ocorrendo, só que a gente não tem esses dados. E outros locais do mundo, eles já autorizam, mas como igual o William falou, sendo uma utilização off-label. Aí a gente individualiza, né? Primeiro que o paciente teria que comprar essa vacina,
individualizar, né? Se isso é uma área onde o paciente vive, onde tem muitos casos, onde tem um perfil epidemiológico específico, para a gente poder orientar se o paciente tem comorbidade, se ele realmente vale a pena. Mas eu sou super a favor da vacina e sempre que tiver indicação, a gente já utiliza o off-label outras vacinas, né? Então, HPV, por exemplo, a gente tem a orientação de bula, mas a gente acaba extrapolando em algumas situações. Então, avaliar, né? Consulte com seu infectologista, encaminhe seu paciente para o infectologista, para ele poder, juntamente, né, com os dados da vacina, do quadro clínico do paciente, poder individualizar essa indicação da vacina. Só... Fala aí, Júlio. Pode falar. Eu ia só dar uma recapitulada, assim. Assim, eu só ia falar um dado que o que a gente tem de dado para proteção é maior para proteção de sorotipo 1 e 2, a proteção é maior. A gente não tem dado suficiente para proteção de sorotipo 3 e 4. Porque quando eles foram fazer o estudo, não teve. Não teve, né? Então... Aí eles até estão fazendo, existem uns estudos assim que, controversos, você pega um paciente num ambiente controlado, pega o mosquito, põe lá e faz ele pegar a dengue 3. Aí estuda, a princípio já tem estudos iniciais assim com respostas ok, né, da vacina do Takeda, mas de fato, estudos populacionais, fase 3, que a gente pode indicar. Agora, soropositivos vacinados, acho que teve, né? Pro 3 e 4. O que não teve eficácia foi para soros negativos vacinados subtipo 3 e 4. Aí não teve eficácia, né? E outra coisa relevante, quem já teve dengue, ou seja, era sorotipo positivo, teve uma resposta melhor para quem não. Então, exato, a eficácia foi demonstrada em ambos os grupos, soro negativos, soro positivos, mas no soro positivo ela foi maior. Exatamente. Eu acho que eu resumiria como uma dica clínica assim: se você está num lugar que a incidência é muito grande e chegou na sua vez de vacinar, o governo está indicando, vá e vacine. Se você é um paciente que já teve dengue e você tem condições de comprar a vacina pós 6 meses, que é o que a gente recomenda de uma forma geral, apesar de não ter muitos dados, minha sugestão, vá lá e compre a vacina. Desde que você não seja imunossuprimido, a gente está lidando aqui com uma vacina de vírus vivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, saber suas comorbidades. E eu ainda não indicaria, né, para pacientes idosos, porque a gente não tem estudos de segurança ainda. E também gestantes e pacientes lactantes. Exatamente. A indicação ainda de não vacinar. E uma outra vacina aí que está no forno, é uma vacina que está sendo desenvolvida em conjunto com alguns polos, entre eles o Butantan, né, que tem vários cientistas aí brasileiros que estão encabeçando essa vacina, que é uma outra vacina que tem tudo para concorrer aí com a dengue. Ela tem uma grande vantagem de ser em dose única. Tem o mesmo problema aí de também ser vacina de vírus vivos atenuado. A gente tem um acompanhamento aí de 2 anos, que foi publicado o estudo com os dados preliminares. A gente ainda não tem dados suficientes também para os sorotipos 3 e 4, mas a gente já tem um dado de que tem uma proteção relativamente boa, principalmente aí para o sorotipo 1. Então, assim, a gente está aguardando ainda a aprovação dessa vacina, ainda não está disponível tanto na rede pública quanto na rede privada, mas é algo aí promissor que deve acontecer nos próximos anos, eventualmente aí até ano que vem já tem alguma coisa. A grande vantagem de ser uma dose só, né? Uma vez que você se programa, você sai vacinando todo mundo, pronto. O problema é muito mais fácil resolver, até como, vamos dizer assim, um bloqueio epidemiológico. Uhum. E assim, eles chegaram... o fato disso, de ser uma dose só em relação a 2, é o fato como eles fizeram a vacina, a sua composição inicial e digamos assim, a forma como você vai expor os antígenos no indivíduo. E fizeram já estudos comparando 2 doses versus 1 dose e não teve diferença. O paciente não produz mais anticorpo e produz uma quantidade razoável após 1 dose. Boa. E um outro problema aí dessas vacinas também é a Qdenga. Pelo menos a gente tem dados também que ela vai, parece que reduzindo um pouco o título de anticorpos com o passar dos anos, né? Então, quando você vai ver a análise de eficácia 1 ano após o segmento, quando você vinha com 3 anos, 4 anos, já estava um pouquinho menor. Mas é o que tem para hoje, né? Sendo seguro e dando uma eficácia boa, a gente tendo uma eficácia razoável, já seria uma boa indicação mesmo. Eu acho que é isso, né? De atualização. Tem só mais queria alguma falar coisa? um detalhe. Caso, que assim, dúvida que às vezes acontece, vamos supor que você vai lá e tomou vacina e você pegou dengue.
né? Que a gente viu isso muito na época do Covid. Eu tive um caso recente, daí ficou dúvida. Uma dica é o seguinte, a vacina é para produzir anticorpo. Então, se esse paciente tomou vacina para dengue, você faz sorologia, é para vir positivo, ou se vir positivo, a reação é cruzada, inclusive para outras arboviroses. Isso já é sabidamente. Na tentativa de escapar disso, é lógico que tem a questão dos sintomas, que a evolução da doença pode ser muito mais florida, mas se você fizer um NS1 nesse paciente, que é o exemplo que eu tinha comentado lá no começo da proteína, não se acredita que a vacina seja uma viremia suficientemente grande para ficar positivo o NS1. Então, se o paciente vem com NS1 positivo e ele tomou vacina e você está com dúvida se é vacina ou ele pegou dengue, é uma forma de tentar diferenciar isso. Mas, de fato, assim, não tem estudo muito relevante, é só mais algo hipotético que faz sentido do ponto de vista teórico. E são vacinas seguras, né? Tem um boletim aí de farmacovigilância que foi publicado semana passada, de 365 mil doses da vacina, teve 16 reações adversas graves, mas todos os pacientes estão bons, estão bons, estão vivos e estão tranquilos em casa de alguma hora dessas. Então, assim, nenhuma reação adversa mais grave. Um grande problema é que um dos efeitos adversos mais comuns, às vezes, pode ser um sintoma sistêmico que confunde com a dengue, né? Aí o paciente vai vir com a sorologia positiva, com mialgia, dor, mal-estar. Você nunca vai saber que o paciente teve da vacina ou da dengue. Mas sempre existirá algum antivax, né? Que chegará pra gente tentando deslegitimizar. Me ajuda, cara. Deslegitimar. O Jordão desencadeou uma sequência de Pegou no ponto. Foi mal. Perfeito. Então. As vacinas, né? Que a gente é totalmente contra. Tomara que exista um dia que a gente terá vacina para todas as doenças. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu, gente. Falou.